Notícia urgente de última hora. Meus amigos, prestem atenção no que eu vou dizer agora, porque isso é grande, é tão grande quanto a eliminação de Hassan Nasrallah, e esse pode ser o ponto de virada do conflito no norte de Israel. Nas últimas horas, Israel realizou um ataque direto no coração de Beirut, no bairro Darya. Lembra do Darya, que é o centro do Hezbollah, que é basicamente o QG espiritual e operacional do Hezbollah. E não foi qualquer alvo, foi atingido o número 2 da organização terrorista Hezbollah, um dos homens mais importantes dentro da hierarquia militar do Hezbollah. Esse é o tipo de alvo que você não acerta por acaso. Isso significa o seguinte: Israel quis mandar uma mensagem clara. Sabemos onde vocês estão, sabemos quem são vocês e sabemos quando agir. O saldo até agora desse ataque é de 5 mortos e mais de 25 feridos, todos terroristas, na região da explosão. E logo em seguida já veio uma declaração, a primeira reação do Hezbollah, dizendo que todas as possibilidades estão abertas após o ataque de hoje e a liderança tomará a decisão adequada. Até esse exato momento não tivemos nenhuma resposta de foguetes ou mísseis em direção ao norte de Israel. Mas essa frase não é só frase de efeito, isso aí é uma ameaça direta, é uma promessa de revanche. E logo depois o presidente libanês Joseph Aoun veio com aquela mesma narrativa que já é esperada, dizendo que a agressão de Israel contra o subúrbio sul é mais uma prova de que Israel ignora os pedidos de parar seus ataques e pediu que a comunidade internacional intervenha contra Israel. Ele só esqueceu de dizer que ele não consegue fazer o que ele precisa fazer, que é desarmar o Hezbollah. É sempre a mesma mantra. O Hezbollah se prepara para atacar Israel e alguns no Líbano e no governo libanês protegem terroristas. E por isso que Israel deve continuar com as suas eliminações cirúrgicas dentro do Líbano. Agora vamos ao ponto mais importante. Por que Israel atacou agora? Porque nas últimas semanas o serviço de inteligência israelense detectou que o comandante atacado, esse Tabatabai, que é o nome do cara, estava reconstruindo as capacidades militares da organização terrorista e pressionando para retomar a escalada com Israel. Ele não era um figurante, ele estava tentando reacender o conflito, ativando células e recompondo posições operacionais. Israel todos os dias elimina alvos dentro do Líbano e pelo jeito Israel chegou ao ponto de dizer que já chega de eliminar pequenos alvos, agora a gente já vai na cabeça dessa organização terrorista, talvez isso mude alguma coisa. Mas a gente sabe, na verdade, que para todo líder eliminado sempre tem um substituto. Ele foi eliminado dentro de um apartamento protegido, uma instalação usada como base clandestina. Isso mostra que o Mossad e a inteligência militar israelense estão literalmente em todos os lugares neste exato momento. Esse é um recado direto também para o próprio Irã. E aqui eu digo para você que está me assistindo, meus amigos, isso aí não é teoria, isso não é lenda, isso é fato. A inteligência israelense sabe exatamente quem são os operadores chaves do Hezbollah e onde eles estão em qualquer momento. E aqui veio a resposta oficial de Israel. Netanyahu disse que continuaremos a fazer tudo o que for necessário para impedir o Hezbollah de restaurar sua capacidade de nos ameaçar. Assim como fazemos em Gaza, o Hamas não para de violar o cessar-fogo e nós atuamos sem depender de ninguém. E o ministro da Defesa, Israel Katz, disse que quem levantar a mão contra Israel terá a mão arrancada. Simples assim. E vejam só, depois do ataque, o Comando Norte avaliou a situação. Para quem está preocupado aí que mora na região norte, teve uma avaliação da situação e decidiu que não há necessidade de mudar as orientações para a população, ou seja, não se espera uma reação do Hezbollah, pelo menos é isso que indica o Comando Norte, a inteligência de Israel. Isso indica algo muito importante: Israel está confiante no próximo movimento. Agora, do outro lado do tabuleiro, fontes americanas declararam que o Irã está reconstruindo seu programa de mísseis. O Irã continua contrabandeando armas para suas milícias, uma delas é o próprio Hezbollah, e que os Estados Unidos estão monitorando de perto. E um detalhe muito revelador é que a agência Axios, o jornal Axios, cita um oficial americano dizendo que Israel não nos informou previamente sobre o ataque. Fomos avisados apenas depois que ele ocorreu. O ataque lá a essa figura-chave do Hezbollah. Ou seja, Israel tomou a decisão sozinho, Israel atuou sozinho e Israel comunicou depois. É isso que Israel pelo menos tenta vender pra gente aqui em Israel, que eles não pediram autorização para os Estados Unidos antes desse ataque. Mas teve uma notícia anterior a essa dizendo que Israel teria comunicado antes de atacar os Estados Unidos. Agora deixa eu inserir aqui um ponto diplomático importantíssimo. A visita do Papa ao Líbano está prevista para o final desse mês,
podendo ir até o dia 2 de dezembro. Antes tinha falado aí que ele iria chegar no Líbano no dia 2 de dezembro, na verdade ele terminaria no dia 2 de dezembro. E a avaliação militar é que Israel não vai realizar uma operação ampla enquanto o Papa estiver no país, a menos que o Hezbollah provoque. Então o que Israel fez, eliminou esse alvo agora, antes da chegada do Papa, porque quando o Papa estiver lá, cada resposta militar vai virar manchete global. E agora vamos falar um pouco aqui do Irã. Vamos para Teherã. Um alto oficial do exército iraniano disse abertamente que temos capacidade com nossas forças terrestres atuais para chegar até Israel e atacá-la duramente à noite. Olha só, uma clara ameaça de um ataque por terra a Israel. Será que eles possuem essa capacidade? Eles teriam para isso que passar ou pela Síria, pelo Iraque, na verdade, né? Síria ou Jordânia. Só assim eles conseguiriam chegar com uma infantaria até a fronteira de Israel. Isso não é por acaso, isso não é improviso, não é retórica vazia, é coordenação entre Irã e Hezbollah. E quando eles dizem que podem chegar até Israel por terra, eles estão se referindo claramente ao próprio Hezbollah. E aí eu te digo, esse ataque em Beirute não é um capítulo solto, é uma peça seguinte de um quebra-cabeça estratégico muito, muito, muito maior. E agora eu quero entrar numa parte que muita gente ignora, mas que explica metade dessa equação, a reconstrução do Hezbollah após as perdas dos últimos anos. Fontes próximas ao governo americano, reportadas por veículos internacionais, afirmam o seguinte: o Hezbollah conseguiu reconstruir suas capacidades militares e reabastecer parte de seu arsenal perdido durante a guerra. Isso significa que enquanto muitos pensavam que o Hezbollah estava enfraquecido, incapaz de reagir, ele estava silenciosamente se rearmando. E rearmando com a ajuda de quem? Do Irã, que, como já dissemos, também está reconstruindo seu programa de mísseis. Então aqui está o cenário: Irã abastece, Hezbollah armazena e Israel observa. Observa e espera o momento certo. Agora vamos conectar isso a outro ponto que passou meio despercebido pela imprensa internacional, mas que é gravíssimo. Fontes israelenses afirmam que existem dezenas de células terroristas tentando organizar ataques contra alvos israelenses e judeus não apenas no Oriente Médio, mas na Europa, na África e em outros lugares. Algumas dessas células estão sob comando direto do Irã, outras sob orientação do Hamas, ou seja, não estamos falando de guerra territorial, estamos falando de guerra global contra o povo judeu. Então é isso, meus amigos, essas são as notícias agora. Se alguma coisa grave acontecer no Oriente Médio, eu abro uma live direto de Israel para comunicar a vocês em tempo real. Um abraço a todos os amigos e até o próximo vídeo.